Analisamos estes que são os assuntos que marcam esta quinta-feira com a habitual presença de Guilherme W. de Oliveira Martins. Obrigada por estar aqui connosco. Vamos começar por esta questão da União Bancária e pergunto-lhe qual é efetivamente a importância desta decisão. Bem, em primeiro lugar, trata-se de esta criação da União Bancária, trata-se de separar duas funções que pertenciam atualmente ao Banco Central Europeu, não só no âmbito da zona euro, como também na União dos 27. Porque, de facto, o Banco Central Europeu também exercia no âmbito da União Europeia, dos 27 Estados que compõem a União Europeia, um mecanismo de supervisão muito tenue. O que acontece atualmente é que passamos a ter, ao lado do Banco Central Europeu, uma autoridade bancária europeia que terá a competência de supervisão dos 27 Estados e dos bancos que compõem os 27 Estados, com a vantagem de os vários bancos que compõem estes 27 Estados estarem em pé de igualdade. O que acontece é o seguinte: é uma boa notícia, precisamente porque se separa o problema da dívida soberana dos 17 Estados que compõem a zona euro do problema da supervisão bancária. Eu tenho algumas dúvidas, porque de facto o acordo em si mesmo ainda é muito genérico, mas tenho algumas dúvidas como é que isto vai funcionar, porque os termos do acordo também pressupõem uma regra de maiorias e de unanimidade para a criação de outros dos pressupostos que depois vão servir de base à regulamentação do que é como é que irá funcionar esta... problemas também aí, não é? Se agora houve um consenso... Sim, mas o consenso tem por base este problema, é que de facto há uma distinção entre os países do Norte e os países do Sul da Europa. É que de facto os países do Sul da Europa estão muito pressionados porque os bancos desses mesmos países têm suportado uma grande parte da dívida dos próprios Estados e estão em pé de desigualdade porque os países do Norte estão mais folgados porque a Europa do Norte tem tido ventos até ao presente, ventos de crescimento, mesmo moderado, o que tem permitido os bancos não acomodarem essa dívida. Portanto, é esta situação de desigualdade. Vem trazer mais alívio esta decisão para os países do Sul do que para os Estados do Norte, porque nós percebemos que com esta situação de igualdade e de supervisão, os Estados do Sul vão estar mais controlados, mas os Estados do Norte têm que estar solidários com os eventuais problemas e com o passado muito próximo dos próprios bancos que compõem o Estado do Sul. Na prática, o que é que esta decisão vai permitir? Ouvíamos aqui, antes de começarmos a entrevista, Carlos Costa a dizer que esta era uma decisão que acabava por beneficiar quer a banca portuguesa, quer as empresas. Portanto, há aqui, de facto, se calhar a decisão mais prática, o resultado mais prático desta decisão, aliás, é o crédito não ser tão escasso. Irá permitir uma redistribuição entre os vários bancos. É basicamente isso o que está na base da criação da União Bancária. Portanto, uma autoridade supranacional que permita controlar e supervisionar a atuação dos vários bancos, mas a redistribuir os problemas que eventualmente possa existir e que nós temos, precisamente esta distinção entre a Europa do Sul e a Europa do Norte. Portanto, que depois tem reflexo em termos de risco. Esta União Bancária vem mitigar o risco, no fundo vem dispersar o risco, ou seja, os Estados do Sul saem beneficiados, os Estados do Norte saem prejudicados neste efeito líquido, mas irá permitir esta redistribuição. Portanto, eu penso que é mais uma boa notícia para os Estados do Sul do que para os Estados do Norte, esta redistribuição. Há também aqui já agora a explicar. Esta medida não basta por si só. Portanto, esta medida terá de ser complementada com outras medidas orçamentais que nós ainda não assistimos do ponto de vista da União Europeia. E, por exemplo, ainda não há acordo quanto ao Fundo de Garantias de Depósitos e também quanto ao Fundo de Ajuda para o setor financeiro. Isto é porque aqui se fala de dinheiro que ainda não há acordo. Que não há. E, portanto, é que, de facto, esta medida da União Bancária é uma medida que fará sentido, mas terá de ser complementada com este reforço monetário, reforço não só de dinheiro mesmo, dinheiro vivo, de liquidez por parte dos vários bancos. O que acontece é o seguinte, é que ao mesmo tempo que foi obtido este acordo, um pouco ainda em linhas gerais, está ainda a decorrer este processo de definição do próximo quadro plurianual que vigorará a partir de 2014. Aliás, esta ideia da União Bancária é para entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2014, portanto coincidirá com este quadro plurianual. O que acontece é que os sinais são contraditórios, é que este quadro plurianual vem, e de acordo com as vozes
que se ouvem esta dissidência um pouco na Europa, com o Reino Unido a liderar esta ideia de contenção do orçamento do quadro plurianual da União Europeia. Não é bem um orçamento, porque o orçamento teria uma vertente anual, mas o quadro plurianual, a vigência, que tem uma vigência de 7 anos, de facto, o sinal é contraditório, porque este orçamento da União Europeia, a ideia será reduzir os montantes. Ora, não faz sentido. O que me parece é que a União Bancária, a propiciar condições para que a União Bancária tenha sucesso, será preciso aumentar o orçamento plurianual e aumentar os montantes de despesa, nomeadamente concentrando a despesa em programas de investimento e de coesão dos vários Estados. Que é isso que não estamos a assistir. Mas pode ser boa notícia. Ou seja, o acordo sobre uma união bancária pode trazer vai atrás mais de acordos si, noutros pontos. Tem de sempre pressupor este alargamento do orçamento do quadro plurianual. E, portanto, vamos aguardar. De facto, há uma grande vantagem que a União Europeia tem, por exemplo, relativamente aos Estados Unidos, que é a própria força da moeda. A moeda é forte, só que o euro é forte, mas o preço da sua força e do seu elemento cambial face ao dólar é precisamente a sua escassez. Mas de facto não há o melhor dos dois mundos. Para conseguir o reforço e a coesão dos vários Estados, entre os Estados do Sul e os Estados do Norte, é preciso abrir. E politicamente falando, na parte política, é importante que tenha havido aqui um acordo. A verdade é que temos visto uma Europa sempre desavinda e, pelo menos quanto a este ponto, houve aqui um acordo. É importante que pelo menos terminasse o ano aqui com algum sinal positivo, em termos de união e de solidariedade até. Sim, isto parecem bons ventos, não é? Com a proximidade do Natal e com a passagem do ano, esta época de festas pode trazer bons ventos. Mas eu penso o seguinte, nós não podemos esquecer que o quadro é sempre de austeridade. A política seguida pela União Europeia e que é ensinada a cada um dos Estados, com especial sofrimento por parte dos Estados do Sul, é precisamente uma política de austeridade. E a política de austeridade, o que nós temos assistido, é muito semelhante à medicina medieval. Na medicina medieval, quando o doente está doente, há que pô-lo a sangrar. O problema é que depois de sangrá-lo, se continua mal, vamos continuar a sangrar até ficar bem. Ora, isso não acontece. O que acontece, de facto, na Europa é que as boas notícias estão sempre ao virar da esquina. O problema é saber quando é que nós vamos virar a esquina, porque nós não conseguimos ainda perceber, mesmo com este avanço da União Bancária, como é que irá ser delineado o quadro plurianual e a própria despesa concentrada no investimento. Acha que esta decisão, se calhar aliada de outras que poderão surgir, vão começar aqui a trazer para a Europa mais confiança dos mercados? Que acha que este pode ser, no fundo, um primeiro passo para que os mercados comecem a olhar para a Europa de outra forma? Ou ainda estamos longe? Eu acho que os investidores não procuram os Estados e não procuram os eventuais Estados que estão dispostos a pedir financiamento pelos seus bonitos olhos. Há aqui uma ideia que me parece que tem sido falaciosa e está demonstrada que é uma falácia. É a ideia de que, pelo exercício de políticas de austeridade e pelo exercício de políticas de contenção, que os investidores vão acreditar em nós. Acho que o problema de base é outro. O problema de base é este pressuposto que serviu de base à criação da moeda única, do euro, um pressuposto monetarista, um pressuposto de que a regulação do Estado e a regulação da economia não se faz através da despesa pública e faz através dos juros. O que acontece é que a taxa de juros está perto do zero, portanto não, é inoperante e uma taxa de juros perto do zero, evidentemente que só agrava as condições recessivas, agrava o desemprego. Portanto, eu acho que o problema é o pressuposto. É o pressuposto em que está criado esta a União e esta moeda única. Acho que os Estados deveriam olhar para os problemas, para a recessão e ver que, de facto, a solução para a recessão não será aumentar a política de austeridade no pressuposto final de que isso significa um ganho de credibilidade, que pode não acontecer. E olhando para estes países que ficaram de fora da União Bancária, estraga aqui um bocadinho este acordo?
Se bem que não é grande novidade o Reino Unido ficar de fora. Não é grande novidade, não é grande novidade. À partida, o Reino Unido já tinha anunciado que não faria parte deste acordo, portanto não é um elemento de novidade. Eu até acho que até é bom, nesse sentido, o Reino Unido estar de fora, porque o Reino Unido tem um conjunto de problemas que provavelmente terá de combater sozinho, e portanto é esse o caminho que está a ser feito. Não nos esqueçamos que mesmo no âmbito do quadro plurianual, a posição que tomou de intransigência para a redução dos montantes da despesa é interessado, porque o Reino Unido tem desde os anos 80 o chamado cheque britânico, no fundo é reembolsado das importâncias que resultam do orçamento afetas a si mesmo, e portanto é uma posição interessada, e não nos esqueçamos que de facto nós não podemos comparar o Reino Unido com uma moeda própria com a situação da União Europeia. Eu penso que a situação do Reino Unido é mais grave, porque nós estamos a falar de uma dívida externa muito elevada, que é suportada através da emissão de moeda, pelo menos nos últimos tempos tem sido à semelhança dos Estados Unidos, e com um pressuposto de que só entrará no euro no último recurso. E o problema é que se isso alguma vez surgisse, não entraria, porque de facto seria numa situação já em que precisaria mesmo do euro, o que parece que não é o caso, porque utiliza a Libra precisamente ainda para regular as suas próprias deficiências. E relativamente à Grécia, mais uma tranche chegará para a semana. Quer isto dizer que a Europa não vai deixar cair Atenas? A Europa nunca se deixará cair Atenas, nunca. A questão é ao contrário, é saber se alguma vez a Grécia contribuirá ainda para a descredibilização da zona euro. Portanto, no fundo é isso, eu penso fundo, que é mais ao contrário. Este cheque não resolve nenhum problema estrutural, mas no fundo também adia se calhar uma resolução mais pensada, uma resolução mais séria para aquilo que é o problema grego. Não, os gregos nunca quiseram, desde o momento inicial, pagar ou assumir qualquer compromisso. Isso ficou perceptível. Mesmo no momento da entrada na zona euro, a composição das suas contas e a própria situações de orçamentação que depois foram descobertas em 2002 e em 2003 permite evidenciar que a Grécia nunca quis cumprir. Mas a Grécia agora está dentro e, portanto, os restantes Estados vão ter que agarrar a Grécia até a última consequência. Mesmo que a Grécia não queira? Mesmo que a Grécia não queira, porque, de facto, é neste projeto de unidade e de coesão em que se baseia a manutenção do euro. E se um Estado sai, à partida, isso abalaria mais a confiança dos outros Estados, porque não teriam conseguido agarrar a Grécia a tempo, mas isso tem um custo. Então, mas não há aqui nenhuma solução para a Grécia, mesmo que seja uma coisa mais para a frente, porque a verdade é que a Grécia tem culpas no cartório, mas certamente que também a Europa tem algumas culpas no cartório, porque também deixou a situação, no fundo, ser empurrada. Agora, a verdade é que temos a Grécia no euro, a Grécia faz parte da Europa, vai recebendo cheques, tal como Portugal, tal como a Irlanda, mas, de facto, o problema grego parece sempre bastante diferente do da Irlanda e também do de Portugal. A verdade é que quando é que se vai agarrar neste problema e, efetivamente, arranjar um plano que seja possível para o país se reerguer minimamente e também para a Europa também colher depois os seus frutos depois do país estar reerguido. A Grécia espera o que os outros Estados esperam, mesmo em situações diferentes, nomeadamente Portugal e Irlanda. Esperam que a zona euro, os Estados que compõem a zona euro, sejam solidários e executem políticas de coesão e de investimento, o que não acontece. De facto, o diapasão alemão vem dizer que cada Estado vale por si. Enquanto não for possível avançar para uma união política, cada um dos Estados terão que usar os seus instrumentos à sua disposição. Ao mesmo tempo que os Estados têm que aprender por si mesmo, ao mesmo tempo também dá orientações no sentido de não haver emissão de moeda que resolva todo este problema, sempre, como eu disse há pouco, num pressuposto monetarista, num pressuposto de que a regulação por parte do Estado, a regulação da economia através da despesa não é suficiente e que o pressuposto monetarista diz que é o juro, que é o instrumento suficiente, que está demonstrado que não é.
Do caso grego para o português, as indenizações vão ser reduzidas para 12 dias. A verdade é que o Governo está aqui numa espécie de maratona para tentar que isto entre em vigor o quanto antes. Pergunto-lhe se esta redução para 12 dias vai gerar aqui um novo conflito na concertação social e uma nova ruptura. Não, a questão, isto é mais ou menos pacífico. Sim, no fundo, aqui o que está na base é a reforma do mercado laboral e a reforma das condições laborais, gerar algum tipo de flexibilidade, mesmo na mobilidade de trabalhadores. Eu penso que a medida seria certa noutro tempo. Não neste, porque de facto noutro tempo eu vou explicar. Com menos desemprego, com a taxa de desemprego menor, menos desemprego, com mas mais, sim, mas com menos desemprego com faria sentido não com recessão, porque quando nós vemos mesmo as soluções, quando olhamos para uma união monetária em sentido abstrato e vemos que tipo de soluções é que ou que tipo de funções é que competiriam a uma união monetária, mesmo no campo do desemprego, nós olharíamos para um projeto comum de despesa, nomeadamente concentrada no seguro do desemprego. O que é que acontece? O que acontece é que esta medida de flexibilidade, de criar uma maior flexibilidade no mercado laboral, teria de ser complementada por uma medida supranacional que falha, que não existe, mais uma vez, porque não existem medidas supranacionais de caráter orçamental de seguro-desemprego. Isto é algo que é estudado já há alguns anos. E o que devia haver mais proteção no desemprego. Sim, e o desemprego de longa duração. E o que é que isto significa? Por exemplo, nós olhamos para a composição do desemprego, da taxa de desemprego portuguesa, que estará próximo dos 15%, 10% dentro destes 15%, 10 pontos percentuais correspondem a desemprego superior a 6 meses. Sendo que destes 10 pontos percentuais, 7,5% superior a um ano. O que é que isto quer significar? Isto quer significar que o Estado português, ao mesmo tempo que cria estas condições de flexibilidade nos despedimentos, não é? Também diminui o período do subsídio de desemprego. Portanto, não propicia o conjunto de condições para as pessoas com algum tempo encontrarem um emprego, um posto de trabalho que seja adequado às suas condições, mesmo em condições de mobilidade, não só no espaço nacional, como também no espaço europeu, portanto, porque há liberdade de circulação de pessoas. E esta ideia de proteção do desemprego devia ser muito bem ponderada entre os vários Estados. Porquê? Porque esta ideia de flexibilidade só faz sentido com um bom seguro. Com um bom seguro. Ou seja, o que nós temos é que, mais uma vez, os Estados fazem maratonas, o Estado português faz maratonas negociais de concertação social tentando criar condições de reforma. Mas estas reformas em si mesmo são inúteis quando num espaço como é a zona euro os Estados não estão dispostos sequer a entrar num mecanismo de solidariedade e de partilha no campo da segurança do desemprego. Portanto, eu penso que há este aspecto muito importante. São medidas que poderiam ser úteis, mas noutro quadro de medidas que não estão a ser tomadas no quadro supranacional. E no que toca às empresas, vai aqui aliviar de alguma forma a situação de algumas delas? Por exemplo, a CCP, a Confederação do Comércio, dizia que este nem sequer era um dos maiores problemas, não era o problema central nas empresas neste momento? Não, o problema central está associado a uma descida do consumo. É que, de facto, esta política, e está tudo interligado, não é? Portanto, o Estado, como não é regulador, está a adotar uma política que se chama de política de desvalorização salarial. Por via tributária, não consegue diretamente, mas faz uma política tributária de desvalorização salarial. E esta política tributária de desvalorização salarial tem como efeito uma redução no consumo. Depois nós encontramos notícias que são, quer dizer, que parecem ser boas notícias, mas não o são, quando se refere que os portugueses aumentaram o seu nível de poupança. Isso não é verdade. Aumentaram o seu nível de poupança porque estão com receio do que é que pode ser o próximo ano, mesmo do ponto de vista do IRS, a subida de impostos e a medida do orçamento. E, portanto, expectativas, não é? E esta descida do consumo afeta as empresas, porque de facto as empresas mesmo estão dependentes da prestação de serviço e transmissão de bens. E se não conseguem prestar o serviço e transmitir os bens, ou mesmo que os prestem ou transmitam ou não conseguem obter o pagamento, o problema é precisamente esse. Isto depois torna-se numa bola de neve, porque depois não conseguem pagar os salários aos seus próprios trabalhadores, têm de despedir. As condições que são criadas para o desemprego são condições precárias, são condições muito difíceis, porque o Estado
não está preocupado em gastar, ou está preocupado em gastar o menos possível nestas situações de risco e de facto esse é o menor dos problemas. E depois temos a questão do fundo de compensação para despedimentos que, segundo o Primeiro-Ministro e o Ministro da Economia, entrará em vigor ao mesmo tempo, mas a verdade é que esta também não é uma questão pacífica. Não é uma questão pacífica, é porque de facto tem sempre o pressuposto de que o Estado, pensa-se que o Estado consegue libertar-se da economia tão facilmente. O mesmo acontece com os próprios processos de privatização. Quando nós assistimos à privatização das empresas públicas, as últimas experiências permitem ver que o Estado não deixa de estar interessado nessas empresas. Basicamente tenta entregar à economia, tenta libertar-se do mal, do odioso, mas continua a ter interesse na sua participação, porque quanto mais não seja um interesse estratégico. É precisamente o que acontece com esta situação associada à criação de flexibilidade no mercado de trabalho. O Estado, ao mesmo tempo que diminui as despesas, ao mesmo tempo que reduz a sua intervenção, está a dizer, bem, então vamos criar condições que entre as empresas haja um balão de oxigénio para garantir esta situação de desemprego, mesmo que transitório. Mas que nós sabemos que dentro desses 15%, 10% desse desemprego em Portugal é superior a 6 meses. Muito obrigada pela sua análise. O resto de boa noite.